Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias, edição alusiva à programação dos 150 anos de imigração italiana da SIC Caxias. O tema de hoje é da série Histórias Inspiradoras, encantando clientes de 8 a 600 lojas. E damos boas-vindas ao nosso palestrante, o ex-CEO das lojas Renner e fundador da Quartz Investimentos, José Galó. Confiram nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Peço a atenção de todos para ouvirmos a saudação do presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial ao nosso caxiense, José Galó. Galó, obrigado por escolher estar aqui na nossa casa nessa manhã de hoje. Prazer tê-lo aqui. Nosso prefeito Adiló de Domênico, nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereador Lucas Carenhato, os nossos ex-presidentes aqui da casa, sempre presentes, presidente deliberativo, presidente do Conselho Superior, o TIC e o senhor Nadir Risse, aos profissionais de imprensa, e aproveito aqui para deixar um abraço muito carinhoso a todos vocês jornalistas que fazem o papel de comunicar, de levar para a sociedade todas as iniciativas, ou muitas iniciativas, que nós da iniciativa privada produzimos todos os dias. Parabéns, continuem trilhando esse caminho da boa informação. E também a cada um das senhoras e dos senhores que está conosco no dia de hoje. Há histórias que não se contam com palavras, elas se contam com exemplos. E há trajetórias que não apenas inspiram, elas moldam o caminho de muitos outros. São verdadeiras histórias inspiradoras. Hoje, nós temos diante de nós um destes exemplos, o empresário José Galó, um caxiense que transformou o varejo e, com isso, contribui para transformar o nosso Brasil. É uma honra para a nossa SIC Caxias recebê-lo aqui na nossa RA, na cidade que o viu nascer e que se orgulha de tê-lo como um dos seus grandes ícones aqui. A história do Galó é a prova de que visão, coragem e constância são ingredientes fundamentais para a construção de algo duradouro. A sua liderança vai muito além dos números. Ela representa um modo de pensar o futuro, sem esquecer, é claro, das suas raízes. E falando de raízes, nós estamos vivendo um momento profundamente simbólico. Os 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. A epopeia dos nossos antepassados está presente na nossa cultura, nos nossos costumes, na nossa fé, na nossa mesa, na nossa arquitetura, mas, sobretudo, na forma como cada um de nós faz negócios. Está no design, está na criatividade, está no empreendedorismo, está no nosso DNA. A SIC Caxias está fazendo um grande esforço para valorizar toda esta história.
temos uma extensa programação de iniciativas e eventos, envolvendo várias diretorias aqui da nossa casa, que vai marcar esta celebração tão importante para todos nós caxienses e para toda a nossa Serra Gaúcha. Várias ações serão realizadas ao longo do ano para destacar a nossa história e a nossa identidade cultural. E hoje, eu tenho o privilégio de anunciar de forma oficial a atuação do monumento dos 150 anos da imigração italiana, que será instalado lá na Praça do Trem, aqui na nossa querida cidade de Caxias do Sul. Logo mais na sequência, nós teremos a assinatura desta parceria com a Prefeitura Municipal. Uma obra de autoria do arquiteto Renato Sólio, que não olha apenas para o passado, mas projeta o legado da nossa imigração italiana rumo ao futuro. Mais do que um monumento, esse projeto é uma homenagem viva aos valores que construíram toda essa região. O trabalho, a união, a fé e a perseverança. E cada pessoa, cada empresa que se engajar nesta causa, terá o seu nome gravado nesta memória coletiva, conectando-se a uma história de pertencimento, superação e de gratidão. Convido a todos a fazerem parte dessa celebração, que é, antes de tudo, um reconhecimento da identidade de cada um de nós. Só avança quem sabe exatamente de onde veio. Desejo a todos uma excelente palestra. E uma vez mais, Galó, muito obrigado por compartilhar conosco a sua experiência de vida na primeira pessoa do singular. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA temos a participação das empresas associadas Sul Pneus e Wind Toyota. A Sul Pneus nasceu em 2019 com a missão de oferecer excelência em serviços automotivos e encantar os clientes. A Auto Center conta com 2 unidades em Caxias do Sul, nos bairros Sagrada Família e Cinquentenário. A Sul Pneus tem o compromisso com a manutenção veicular da mais alta qualidade, para proporcionar segurança e satisfação. E a empresa organizou um sorteio. Vamos ao ganhador. O ganhador é o reitor da UX, o Gelson Heck. Parabéns. A nossa próxima vitrine é com a associada Toyota, que é um grupo de concessionárias com atuação na Serra Gaúcha e região dos Vales, com revendas instaladas nas cidades de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Lajeado e Santa Cruz do Sul, todas em Rio Grande do Sul, tendo sua origem na unificação das revendas Terra Sol, Caxias e Motolândia Lajeado. Atualmente, ocupa a posição de destaque, estando entre as 10 melhores grupos de revenda Toyota do Brasil, em se tratando de qualidade e satisfação de clientes. Com mais de 30 anos de experiência no mercado, é referência em qualidade, durabilidade e confiabilidade. E temos sorteio também. O ganhador é o Caetano Pettinelli. Parabéns. Senhoras e senhores, neste domingo, dia 6 de abril, aconteceu a corrida do Reveza Caxias, com o objetivo de incentivar a prática de esportes e, ao mesmo tempo, conscientizar sobre os direitos das pessoas com autismo. A SIC Jovem esteve presente em 2 equipes, sendo que cada uma delas percorreu 42 quilômetros. Com isso, a SIC Caxias e a SIC Jovem reforçam seu compromisso com as causas tão nobres, além de incentivar os jovens a adotarem hábitos saudáveis e a se engajarem de maneira socialmente responsável. Agora, antes então da palestra, teremos um momento importante na RA,
que é o lançamento do monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, uma realização da SIC Caxias. Com o slogan de raízes fortes a horizontes infinitos, este monumento, concebido pelo arquiteto Renato Sólio, será edificado na Praça do Trem, em Caxias do Sul, como uma homenagem à coragem, ao trabalho e às conquistas da comunidade italiana que ajudou a moldar a nossa identidade e desenvolvimento. Convido a todos para que celebrem conosco essa história, que tanto nos orgulha, e mais do que isso, para que façam parte desta homenagem. Por meio da captação de recursos para a construção do monumento, cada família e empresa tem a oportunidade de deixar seu nome gravado neste marco histórico-cultural. Desta forma, estarão simbolizando a força dos vínculos familiares e empresariais que conectam o passado ao futuro. Este projeto entrega a programação oficial da SIC Caxias em reconhecimento à contribuição dos imigrantes italianos. A iniciativa é das Diretorias de Cultura e Educação e Negócios do Turismo, com total apoio da Diretoria de Marketing, da equipe da SIC Caxias, contando ainda com uma parceria da Agência Intervene e da Prefeitura de Caxias do Sul. Neste momento, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Louro, o prefeito de Caxias do Sul, Adilóide Domênico, e o arquiteto Renato Sólio, para a assinatura do termo de doação do monumento, que será edificado na Praça do Trem e entregue ao município como um legado permanente para as futuras gerações. Antes da palestra, convido para que participem no final com perguntas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR que está nos telões e também em sua mesa. E para que possamos ouvir mais sobre a trajetória de crescimento pessoal e profissional, sua visão de liderança e como ele transformou a Renner em um gigante do varejo, convido ao palco da RA SIC Caxias, José Galó. Bem-vindo. Bom dia a todos. Eu queria dizer a vocês que estou muito feliz de estar aqui, né? E, enfim, minha casa, né? Então é sempre bom a gente voltar para casa.
Queria saudar o presidente Celestino e o nosso prefeito Adiló, em nome deles, e saúdo aí todos os demais autoridades. Me deram aqui a seguinte tarefa, né? Falar alguma coisa, uns 10 minutos sobre a questão dos 150 anos, né? Já que nós estamos vivendo esse momento, e depois eu falo sobre a minha trajetória. E a oportunidade de falar algumas coisas, né, sobre a família, né? Meu avô chegou aqui em 1913, ele veio do Piemonte, onde ele tinha uma indústria têxtil, tinha 10 irmãos. Certamente ele olhou ao redor e disse: aqui eu não vou ter vez, né? 10 irmãos, vou fazer América, e veio para cá. Mas ele veio com conhecimento, ele era perito têxtil. E então, como ele chegou no Rio de Janeiro, trabalhou no Rio, numa tecelagem em Porto Alegre, e lá em Porto Alegre ele descobriu que na serra, num lugar chamado Ilho Profundo, havia uma pequena tecelagem. Aí ele subiu a serra, e era uma pequena tecelagem formada por imigrantes italianos. Esses imigrantes trabalhavam no Lanifício Rossi, resolveram fazer uma greve lá, né, porque reduziram os salários dele em 20%. Aí o Conde Rossi falou assim: o negócio é o seguinte, gente, ou vocês vão para a prisão, para a galera, ou vão para a América. Aí eles escolheram vir para a América. E isso é a origem, então, dessa cooperativa. Ela vivia uma situação financeira assim, ele chegou em 1913 em Galópolis, né? Vivia uma situação não tão confortável. Aliás, eu também na minha vida, se eu contar toda a minha história, eu só enfrentei situações não confortáveis empresariais. Eu acho que está no DNA, né? E daí ele se integrou na sociedade, né, aqui de Caxias do Sul. Em 1912, ele se associou à Associação dos Comerciantes de Caxias, e ele foi fundador da Associação dos Comerciantes de Caxias aqui, provavelmente um antecedente aqui da casa. Ele foi, durante período do Pena de Moraes, foi intendente aqui de Caxias, quer dizer, equivalência a prefeito, durante aproximadamente 2 anos. E também ele foi deputado estadual, quando no Rio Grande do Sul só havia 5 deputados. Então ele foi deputado que representava toda a região colonial italiana aqui. E também um aspecto curioso também, né, que ele teve 2 filhos, né, o Renato e o Pinocchio, que é o meu pai, e o Renato foi presidente do Clube Juventude, né? Então corre uma veia verde aí, né? Bom, a partir disso ele se associou ao Grupo Chaves Barcelos, que por sua vez depois vendeu ao Grupo Calil Sebe, que por sua vez teve alguns problemas financeiros, e o que era uma empresa, uma SA, acabou sendo dada em pagamento das dívidas trabalhistas para os funcionários, e vejam só a ironia da história, virou uma cooperativa. Então, o ciclo, uma cooperativa, e acaba uma cooperativa. Eu nasci ali na frente, nas 2 casas, são 2 casas centenárias, nasci em Galópolis, na Casa Maior, olhando para aquilo tudo, olhando para aquela empresa, para aquela chaminé, acompanhando a entrada e a saída dos funcionários e tal. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, né? E aí a minha mãe casou de novo com o Hércules Sólio, e eu tenho 2 irmãos, o Renato Sólio e o Paulo Sólio. O Renato, autor aqui do monumento, né? Bom, e chegou um tempo, né, as casas elas foram alugadas, e o tempo foi deteriorando as casas. E a gente passava ali pelas casas, e realmente não ficávamos muito contentes. E resolvemos o que nós podemos fazer. Então, tá. Aqui
Aqui vai ouvir melhor, desculpe aí a turma lá do fundo. Então, nós conseguimos a adesão, na época do prefeito José Ivo Sartori, né, que ele proporcionou uma lei de incentivos, né, através de índices construtivos, e nós colocamos mais recursos e resolvemos, então, restaurar as casas. Né, uma casa, a primeira casa 1903 e a outra 1905, casas centenárias, e também, óbvio, não fazia só sentido uma casa, então fizemos um museu, criamos o Instituto Hércules Galó, que eu tenho certeza que quem não conhece vale a pena visitar. Quando foi inaugurado o Instituto, eu fiz lá o discurso de inauguração e eu disse, olha pessoal, em princípio o físico, a terra, as casas são herança que me coube do Hércules Galó. Mas eu gostaria que isso aqui fosse da comunidade, que isso aqui fosse útil à comunidade. E durante um bom tempo, a gente descobriu o que nós podemos fazer. Até que nós conhecemos uma empresa especializada em turismo, a Somos, que nos fez uma proposta de fazermos um plano estratégico para Galópolis. Tá? Então, nós colocamos recursos, o Instituto, o Sicredi ajudou, consultoria do Sebrae, e fizemos um plano estratégico bastante detalhado, né? Não é pelo volume de páginas que se mede a eficiência, mas muito bem elaborado, umas 200 páginas, mas o mais importante de tudo é que ele foi feito com a participação da comunidade, porque nós sabíamos que se a comunidade não participasse, o planejamento estratégico ia para uma prateleira e ia morrer. Tá? Então, essa participação, as ideias, envolvemos a comunidade. Com isto, ficou pronto, entregamos à comunidade, a comunidade criou uma associação do turismo de Galópolis, que hoje tem mais de 42 membros, bonitinho, com conselho fiscal, já temos alguns restaurantes, já temos as pessoas se movimentando, apareceu uma agência do Sicredi, tem muita coisa pela frente, quer dizer, a comunidade está se revitalizando, está achando um objetivo. Ela precisava de alguma centelha para dar uma movimentada. O plano agora é nós conseguirmos fazer nós e a tecelagem continua funcionando, ela é algo assim fantástico. Eu fiz recentemente meu aniversário lá, convidei gente de Porto Alegre, de São Paulo, fomos visitar. Ela é incrível, é o único lanifício que tece lã na América Latina. É sensacional. Tá? Então, a ideia é juntarmos a tecelagem e o Instituto para que seja uma âncora de turismo, para que os turistas de Gramado que vão para Bento Gonçalves parem em Galópolis, né? E a gente consiga gerar artesanato, gerar novas ideias, provavelmente vão surgir alimentação, que eles já têm pousadinhas e que estão se aperfeiçoando, enfim. Então o sonho, devagarzinho, ele está se acostumando. Temos um prédio lá, 2.000 metros quadrados, que atualmente é da prefeitura, ele estava se deteriorando, nós conseguimos, o Instituto fez o plano de recuperação do telhado, que era o principal problema, houve uma verba da prefeitura, que conseguimos estancar o que se estraga, e agora há uma verba, provavelmente, do turismo, para fazermos ali 2.000 metros quadrados, onde vão surgir atividades, onde vão surgir salas para a comunidade, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Então, isso é o que está acontecendo lá em Galópolis, ok? A gente hoje tem incentivos fiscais, Lei Rouanet. Nós publicamos toda essa história, inclusive onde tem o restauro. É um trabalho muito bonito. O Renato coordenou esse restauro. E, enfim, criamos um auditório
um auditório bastante moderno, de 80 lugares, onde acontecem exposições, acontecem reuniões, acontece da comunidade. E agora, sim, sonhando mais um pouco, a gente quer entrar na área da educação. Nós já temos gente disposta a fazer isso, principalmente para os jovens. Tá? Toda a questão de pequeno empreendedorismo, mas principalmente digital, a nova tecnologia, para que eles possam, sei lá, estar de manhã na escola e à tarde estar lá e fazer esses cursos. É o nosso próximo passo. Então, a família está muito satisfeita com tudo isso, mas principalmente a comunidade está satisfeita. Né? E a gente acha que deu uma remotivação a uma comunidade que estava vendo qual é o nosso futuro. E é mais importante de tudo o seguinte: eles ajudaram a construir o futuro, nós apenas proporcionamos o ferramental para fazer o planejamento, e eles, mais importante de tudo, aderiram, estão fazendo, que é um princípio básico da administração que eu vou falar daqui para frente. Tá? Bom, eu fiz o Carmo aqui em Caxias, queria ser engenheiro químico, e sempre que o mestre, os irmãos lasallistas davam o livro texto de matemática, física, eu ia na livraria Rossi e comprava outro livro da matéria, porque eu queria saber mais. Né? E a partir disso, comecei a ver que gostava de química, e quando eu estava vendo um desses livros de química, eu ia fazer URGS. Gente, há 45 anos atrás, PUC e URGS era o que existia, era o sonho de consumo de todo mundo. Né? Eu ia fazer química. Olhando num desses livros de química, tinha um problema de química que tinha caído num vestibular da Poli-USP. Aí falei, Poli-USP, mestre, meu irmão Valério, o que é Poli-USP? A melhor escola de engenharia química do Brasil, na Universidade de São Paulo. É lá que eu vou fazer vestibular. 5 segundos depois, decisão tomada. Fiz o vestibular, tranquei a matrícula. Você imagina a família, né, os amigos, o sonho, né, a namorada, né, eu apaixonado ainda. Pô, você vai para São Paulo. Fui para São Paulo, fiz Anglo-Latino, porque não tinha mais tempo para fazer o vestibular, e consegui e percebi que química não era o meu negócio. Fui assistir, começou a aparecer uma palavra chamada marketing, que era o início de tudo. Era uma palavra assim que ninguém sabia muito bem o que era. E eu fui fazer um curso com o professor da GV, e eu estou lá, num auditório, 200 pessoas à noite, assim, ouvindo, e começa a falar de consumidor, planejamento comercial, concorrência. Eu digo, meu Deus, é isso que eu quero, só que eu estou indo numa outra direção. Eu estava com uma camisa branca, eu saí do ar uns 2 ou 3 minutos, tá? E quando eu voltei, tinha transpirado, a minha camisa estava empapada de suor. Eu disse, eu vou fazer administração da empresa. Decisão tomada, vamos em frente. Eu gosto de contar isso, certo, pessoal? Porque depois eu coloquei isso tudo num livro. É um livro que já vendeu mais de 25 mil exemplares, e tem muitos jovens que leem esse livro, e muitos pais que leem esse livro e passam para os filhos. Né? Como não é fácil a gente achar a paixão da vida da gente. Muitas vezes a gente tem que fazer tentativas, mas tem que ter coragem. Né? A partir disso eu fiz GV, legal, bacana, me encontrei, trabalhei no maior atacadista do Brasil. Depois, tinha uma grande rede tinha uma rede de hipermercados super competitiva, luxuosa lá em São Paulo, Supermercados Eldorado. Aí vim para Porto Alegre, aí eu vou ter que vir para Porto Alegre. Mas assim, quando eu estava na GV, tá, pessoal? Meus colegas, a GV recém estava começando, ela foi formada para formar executivos para as multinacionais que vinham para o Brasil. Meus colegas eram filho de banqueiro, filho de grandes construtoras, e eu era um cara de Galópolis, certo? Mas aí eu aprendi, a primeira lição que eu aprendi foi a seguinte, viu?
Os verdadeiros ricos são gente legal, são gente bacana. Os novos ricos é que são meio metidos a besta, certo? E todos eles ficaram meus amigos. Então, mas eles faziam bullying para cima de mim, porque todo mundo era mercado financeiro, queria as multinacionais, e eu nem varejo, eu estava no atacado, um pouquinho mais baixo ainda, né? Mas foi a melhor coisa da minha vida, porque aí eu fui fazer estágio na Copersucar e depois no hipermercado, e nesse estágio eu fui vender açúcar, vender produtos. De manhã eu tinha a teoria assim, planejamento estratégico, novos conceitos, orçamentos, etc. e tal. E à tarde eu ia repor açúcar em supermercado. E aí nasceu a minha paixão. Eu digo, tudo isso que eu estou vendo de manhã vai acontecer aqui, no mercado. Não adianta eu fazer planos se esses planos não estiverem adequados para quem está aqui embaixo. O consumidor vai passar a ser a minha crença. Eu não vou fazer nada nessa vida sem pensar no cliente, no consumidor. Bom, dos 43 colegas meus da GV, só eu fiz varejo. Só eu. Né? E hoje a maior carência do varejo são profissionais. Não tem profissional de varejo, é impressionante a carência. Eu, graças a Deus, consegui fazer o que eu queria. Aí eu vou abreviar, porque não dá tempo, eu vou ter que chegar na Renner. Vim para Porto Alegre com o Grupo Maisonave. Era uma época que os bancos compravam empresas. Então, o Grupo Maisonave tinha uma empresa tinha banco, tinha seguradora, tinha financeira, tinha calçados, né? Tinha indústria de construção civil, tinha uma associação com a Ródia e tinha uma rede chamada Incosul, que vendia eletrodoméstico. Bota foco nisso, né? Perfumaria, calçados, né? É óbvio que a coisa não ia dar certo, né? Não teve dúvida, aí aconteceu a quebra do Banco Sul Brasileiro, e que financiava o Maisonave, e simplesmente o grupo foi liquidado pelo Banco Central, e a única coisa que restou, e que ia muito bem, e que era rentável, foi a Incosul. Então, minha gente, só um pequenininho detalhe. Era dia 18 de novembro, eu estava jogando tênis, de repente a Flávia, minha mulher, aquela mulher que antes de eu ir para São Paulo, hoje é minha mulher ainda, certo? E me ajudou muito nessa carreira. Eu sempre digo que atrás de um homem bem-sucedido existe uma exausta mulher, né? E ela sempre me apoiou muito. E ela me ligou e disse, olha, Jornal Nacional, parece que o Banco Maisonave foi liquidado. Eu não tenho a mínima ideia de que seja isso, continua jogando. Gente, liquidação é simplesmente para tudo, o Banco Central faz uma intervenção. No dia seguinte, para salvar a Incosul, que era o único ativo bom, ela teve que pedir concordata para protegê-la contra os credores. Legal, bacana. Aí eu aprendi o que era uma concordata. Então, pessoal, é o seguinte, todo o nosso dinheiro, todo o nosso capital de giro, ele estava no Banco Maisonave. Tudo trancado, não tem mais um tostão. Você fica sem um tostão. Era dia 19 de novembro. No dia 30, eu tinha que pagar o salário de 3.000 pessoas de 120 lojas. Não vou contar para vocês, tá escrito no livro, não dá tempo. Mas assim, essas coisas que eu conto como história, eu não conto o fato em si, eu conto qual é a lição que você tira dos fatos, que é isso que eu acho que, quando eu tenho oportunidade de falar para o público. Minha gente, quando você gera confiança, quando você tem vontade, quando você envolve a sua equipe na solução, tem solução para tudo. E a gente conseguiu, recuperou a empresa, etc. e tal. Nesse intervalo, inclusive, eu fiz planejamento estratégico do Grupo Joaquim Oliveira, Supermercados Real, que na época vimos que o futuro seria hipermercados e lojas de conveniência,
E como não tinha tecnologia, nós fomos a Portugal e trouxemos o Grupo Sonai para o Brasil. O Grupo Sonai veio ao Brasil, fruto desse planejamento estratégico. Muito bem. Aí depois eu tive Moda Casa e Eletroshop, que eu tive e acabei vendendo. O ramo de imóveis, na época, era muito informal, eu não jogo esse jogo. Tá? E aí, o que eu vou fazer da vida agora? E aí o Cristiano Renner me chama, e porque ele soube do planejamento estratégico do Supermercado Real, eu disse, ok, legal, bacana. Então, eu fui lá, fiz o planejamento estratégico, eu sempre gostei muito de planos, de estratégia e tudo mais. Realmente era uma empresa, para variar, também dificuldade. Fazia 7 anos que ela andava de lado, ela não tinha capital de giro, ela alugava espaços para marcas colocarem produtos. Tinha uma loja, a Renner chegou a vender mel, só para vocês terem uma ideia. Então, essa era a empresa. Os colaboradores já tinham ido embora, os mais competentes, depois de 7 ou 8 anos, e eis que chego eu lá para fazer alguma coisa. Bom, cheguei, a coleção estava errada, e se comprava 2 vezes por ano, eu sei que tem gente da moda aí, então eu cheguei em novembro, não tinha mais o que fazer em março, já tinha sido comprado metade da coleção, que era errada para o inverno seguinte. Aí, pessoal, eu não tinha o que fazer. Então, na matriz da Renner, do outro lado da rua, que ficava ali na Cis Brasil, tinha um flamboyance. Era novembro, os flamboyants nascem, as flores florescem em novembro. A única coisa boa que tinha na minha vida era olhar os flamboyants. Certo? Bom, resumo. Agora vamos articular, vamos ver. Começamos a formar uma equipe, a contratar gente, e devagarzinho vamos indo, refazendo coleções, e chega um momento assim, que você tem que definir o que é a sua empresa e qual é a sua cultura. Eu acho que todas as empresas têm uma cultura, sejam elas pequenas, médias ou grandes. As culturas podem ser muito boas, ou também pode ser não boas, depende de quem é o líder. Tá? E é lógico que isso desce até embaixo. Então, vamos ver o nosso propósito e começamos a... Sempre que você fala em propósito, em visão, sempre tem um consumidor no meio. E eu tinha aprendido na GV que a gente tinha que satisfazer consumidores. Bom, eu falei, era 95, eu disse, olha... Depois de falar quase 20 anos, satisfazer, pô, tem alguma coisa que pode ser diferente. E daí, eu disse, nós temos que não só dar o que o consumidor quer. Até hoje, nas escolas de administração, até hoje, e nos livros de marketing se fala que marketing é a satisfação das necessidades e desejos do consumidor. E eu falei, acho que um dia não vai ser suficiente. Nós temos que dar mais ao consumidor, nós temos que surpreendê-lo. E aí nasceu a palavra encantamento. Nós temos que encantar clientes. Tá? Essa será a nossa cultura, esses serão os nossos princípios e valores, e isso é que vai nos guiar para o futuro. A partir disso começa todo um processo de... Porque varejo, pessoal, assim como... Qualquer um de vocês, assim, mas principalmente varejo, hoje a Renner tem 22 mil colaboradores. Você nunca sabe qual vai ser o ponto de contato, mas isso não é só para varejo, qual é o ponto de contato de um cliente com a sua empresa. Se você não preparar todos os seus colaboradores, certo? Você não vai conseguir encantar clientes. Então começa todo um processo de treinamento, de seleção, enfim, de incentivos, de reconhecimento, tá? Porque nós chegamos à seguinte conclusão: olha, se nós queremos que as pessoas encantem, nós temos que prepará-los. Nós temos que fazer com que todos conheçam os processos da companhia. Por que tem que conhecer os processos? Porque se eu vou prometer que eu vou entregar uma roupa tal, eu tenho que saber que o processo do ajuste leva 2 dias, então, ou 1 dia. Então eu tenho que
Faz exatamente. Ele tem que conhecer o funcionamento para isso. Então tem que treiná-los, tal. Mas também eu sempre que inaugurava lojas, eu ia a todas as lojas, o presidente da empresa ia. Depois de 15 dias deles sendo treinados, cultura e etc e tal, e processo, eu ia lá validar 1 hora falando sobre princípios e valores, e eu chegava no final e dizia assim: além disso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Venho aqui para dar autoridade a vocês. Se a Renner causar um problema para um cliente, vocês estão autorizados a pegar o dinheiro do caixa da empresa para resolver o problema. Tá? A minha auditoria ficava de cabelo em pé, certo? Nunca tive problema, porque dos valores, certo? Numa empresa tem que ser a confiança, confiar nas pessoas. Muitas empresas criam sistemas de controle por desconfiança, tá? Então, elas se tornam complexas, criam um problema, não para serem úteis na gestão, mas para controlar os seus colaboradores. A partir disto, começou a rodar, e eis que um dia um supervisor nosso da nossa loja do Iguatemi, o Nilson, entra essa história que eu vou contar para vocês. Eu tenho um co-palestrante meu aqui, o Túlio Milman, que toda palestra que ele faz, ele tem a gentileza de citar essa história. E, enfim, uma senhora de São Leopoldo tinha comprado um smoking para o marido em 92 e tinha deixado para ajustar. E era 96 quando ela foi buscar. Aí ele pegou lá o papelzinho lá, né, do recibo. Ele disse: eu vim buscar o smoking do meu marido. Pois é, mas foi em 92, sim, daí. Né? Primeiro, 2 erros. O smoking não estava na loja. Segundo, a Rani não vendia mais smoking. O Nilson pegou o dinheiro do caixa, foi na concorrência, talvez até o Teva, na época, né? Comprou um smoking e deu para a senhora. Nós estávamos ainda num processo de recuperação, pessoal. Fazíamos economia de cafezinho, de clips, né? E, é um smoking, R$1.200, R$1.500, né? Aí eu chamei o Nilson, e eu só fiquei sabendo disso 2 semanas depois. Isso é que é legal, 2 semanas depois. Chamei o Nilson, eu disse: Nilson, é verdade, e ele no livro, ele dá um depoimento: vou ser demitido. Nilson, aconteceu isso, parabéns, cara. O encantamento está começando a funcionar. Faça-me um favor, escreva essa história. Vamos passar para todos os nossos colaboradores, que eram 21 ou 22 lojas, vamos incentivar que cada uma dos colaboradores escreva uma história por mês. Vamos escolher a melhor história e vamos reconhecer a melhor história de cada loja, que é uma forma de você incentivar, mas reconhecer os heróis. Né? Quem são os heróis? Quem foi o herói da Renner nessa caminhada toda? Foi o Galó? Não foi coisa nenhuma. Os heróis foram os colaboradores que fizeram a coisa acontecer. Né? Bom, a partir disso começou um processo, e nós começamos, só para vocês terem uma ideia, hoje a Renner tem 980 mil histórias de encantamento escritas. Tá? Isso escritas, mas quantas é que aconteceram? Então, quando as pessoas perguntam, como é que você conseguiu fazer o que você fez na Renner? Foi isso, foi aquilo? Não, foi simples, foi encantar clientes. Só isso, só. Sim, porque a partir do momento em que todos estão conscientes numa empresa, cada um no seu papel, eu tenho que fazer a melhor coleção, eu tenho que ter o melhor treinamento das lojas, eu tenho que ter o melhor layout, a melhor vitrine, o melhor ar-condicionado, o melhor crédito, a melhor comunicação. Tá? Eu vou estar encantando os clientes, certo? E a empresa vai dar bons resultados. Tá? Bons resultados é que alimentam o crescimento, alimentam o crescimento. Então a Renner nunca fez aumento de capital nesses 27 ou 28 anos. Sempre apresentou
resultados positivos, mesmo em crises bem complicadas como a gente teve. Mas aí nós percebemos o seguinte: várias dessas histórias, o nosso colaborador encantava o cliente. E o final da história é o seguinte: o cliente voltava, trazia uma flor, trazia um bombom, trazia um agradecimento, né? E com isso, temos que encantar o cliente porque ele é mais importante, ele é um ser humano, um ser sensível, legal, bacana. Só que o colaborador também é uma pessoa humana, bem sensível e precisa de reconhecimento. E aí você começa a achar a fórmula da felicidade. E aí nós percebemos o seguinte: encanta e serás encantado. Encanta e serás encantado. É um círculo virtuoso que dá uma motivação para as pessoas, dá um sentido. Tem lá um vendedor hoje da Renner que ganha, sei lá, R$1.200, R$1.400 por mês. Ele vai ganhar R$1.200 em qualquer loja do shopping, só que lá ele vai ser um vendedor. Na Renner ele vai ser um encantador de clientes, pessoas, né? E foi isso que fez. Bom, fora isso, certo? É importante o seguinte: como é que foi a gestão? Desde o planejamento estratégico, a participação das pessoas, a participação dos orçamentos. Né? Como é que nós fazíamos o nosso orçamento? Nós fazíamos orçamento, cada loja fazia o seu orçamento. Depois disso, o regional avaliava as lojas da sua região. Depois o gerente geral avaliava os regionais. Compras, cada comprador, cada gerente de produto fazia o seu orçamento. Depois disso, então chegava no final, nós tínhamos orçamento de compras, nós tínhamos orçamento de vendas e nós tínhamos orçamento nosso. A Renner abriu seu capital em 1967. O que o mercado espera da gente? Então a diretoria também fazia. E com isso nós sentávamos à mesa e negociávamos. Nós precisamos mais receita, quem é que vai colaborar? Precisamos mais de margem bruta, quem é que vai dar mais margem bruta? Bom, e com isso, pessoal, se você faz isso, as pessoas, elas não vão receber coisas prontas. Você vai vender tanto, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. As pessoas vão construir o seu caminho. E o que mais as pessoas querem, em pequenas, médias ou grandes empresas, as pessoas querem saber para onde a empresa está indo e qual é o papel de cada uma. Agora, se você chega assim, decidi que vou fazer isso, decidi que vou fazer aquilo, tá, e você vai fazer isso, uma semana entra por aqui, sai por aqui e acabou. Você não tem a adesão das pessoas, você não tem olha, o salário, tá, pessoal? Que todo mundo... Se você pergunta assim, onde as pessoas... qual é a coisa mais importante? As pessoas, o que ter que melhorar? É o salário. É o salário. Só que você vai a fundo, o que os nossos colaboradores mais querem é o reconhecimento. É o reconhecimento. É serem ouvidos, né? Escutá-los, certo? Com isto, você consegue ter uma empresa que sabe para onde vai e principalmente qual é o papel de cada um nessa jornada. Tá? Então, isso então, dos momentos de dificuldade, isso é mais crucial ainda. Nós estamos vivendo um momento muito difícil agora, certo? Depois a gente pode falar um pouco mais, porque hoje o mundo está convulsionado. O mundo está... nós temos lá uma pessoa doida, certo? Desequilibrada, egoísta, certo? Mas só que tem um pequeno detalhe. Essa pessoa que nenhum de nós contrataria para a sua empresa, duvido que alguém contrataria o Trump para ser funcionário de vocês. Só que esse sujeito é o presidente, é o cara mais poderoso do mundo, certo? É o cara mais poderoso do mundo. E não quer nem saber. Então, se hoje vocês... Né? Então, nós passamos por muitas crises. A pandemia foi um negócio assim que paralisou todo mundo. O que nós fizemos na Renner? Numa situação como essa, o que você faz? A primeira coisa,
você vai sentir medo. Eu senti medo. Todos os momentos difíceis que eu passei, eu senti medo. Nós somos humanos, gente, nós temos emoção. Certo? Mas quem também está sentindo medo? Os colaboradores, os seus funcionários. Então faça o seguinte, se junta, divida o teu medo, certo? E ouça, faça uma terapia dentro da empresa, tá? E depois dessa terapia, diga assim, o que nós podemos fazer? O que vocês acham? Quais são as ideias de vocês? Não seja humilde, não ache que você tem a solução para tudo. Porque, né, eu costumo dizer o seguinte, se você tem uma moeda e o outro tem uma moeda e vocês trocam, você fica com uma moeda e o outro fica com uma moeda. Se você tem uma ideia e o seu colaborador tem uma ideia e vocês trocam, você fica com duas ideias. Então, muitas vezes você entra numa reunião, você sabe qual é a direção maior, mas não saia a dizer, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que vocês acham? O que dá para fazer? Vocês vão ver que a ideia de vocês, a eficácia dela seria 70%. Com a colaboração de gente, ela vai ter a eficácia de 90%. E o mais importante de tudo, a tua ideia, vamos fazer isso, vamos para lá, entra por aqui, sai por aqui. Então você convida as pessoas, você tira o medo das pessoas, você tira a ansiedade, você mostra que eles ajudam a criar uma saída, você consegue melhorar o seu ambiente, mesmo numa situação mais difícil, e é assim que a gente enfrentou todas as situações difíceis e assim as principais tomadas de decisão da Renner, não é? E é lógico, né, que todo esse espírito ele tem que descer para a ponta, né, e tem que... Bom, uma outra coisa assim que eu acho que é muito importante foi essa questão da austeridade, tá? A Renner sempre foi uma empresa austera, nos bons momentos ou nos maus momentos. Nós sempre controlamos muito as despesas. Nós nunca criamos uma estrutura muito grande, pensando, bom, se nós fizermos esse plano aqui, nós vamos aumentar 50%. Não crie uma estrutura para os 50%. Crie uma estrutura para os 10%, depois para os outros 10%, os outros 10%. Vai devagar. Quem faz isso, né, primeiro, nos bons tempos, você tem uma rentabilidade muito grande, e nos maus tempos você tem uma austeridade que você não precisa demitir ninguém. Né? E a Renner praticamente nunca demitiu ninguém por redução de custos, certo? Então, acho que é a questão da austeridade. A outra coisa é a questão da simplicidade. Seja simples. Vocês já viram, porque o sentido de urgência, né? Veja bem, eu já falei do foco, né? Você tem que... Não crie muitas situações, não crie... As estratégias são 5 ou 10 no máximo, né? Não cria 20 estratégias, cuidado com os negócios, cuidado do teu core business, não saia do teu core business, da tua competência, certo? Então é o foco. Depois disso é o sentido de urgência, agir rápido. Tudo que você faz tem que criar impacto. Eu estou lançando um produto, esse produto vai ter impacto, vai ser diferente. Eu estou lançando um novo serviço, ele vai ter impacto. Eu estou lançando uma comunicação nova. É uma comunicação água com açúcar ou é uma comunicação que gera impacto? Tá? Então, nós temos austeridade, temos isso, e a consistência. Não é? A partir do momento em que você define que é o seu caminho, tá? Reze todo dia o Pai Nosso, não me deixeis cair em tentação. Tá? Agora, na medida do possível, ache o caminho certo, né? Porque a pior coisa que tem é você ser consistente numa caminhada que não é a correta. Tá? Então, de uma certa forma, pessoal, é isso, e com isso a empresa foi crescendo, foi evoluindo, nós fomos nos transformando, nós éramos uma empresa familiar, depois disso a família se retirou, uma companhia americana comprou a Renner, JCPenney,
A JCPenney ficou com 90%, a Renner abriu capital em 1967, a JCPenney comprou 98% das ações, aí quando ela saiu, ela colocou esses 98% no mercado e se criou a primeira corporação brasileira. Corporação, gente, é uma empresa que não tem dono, é uma empresa diluída, certo? Ela não tem um acionista controlador. Então, depois disso, esse foi um outro ciclo, depois apareceu o ciclo da mudança completa de modelo. Nós fazíamos 2 coleções quando entrei, depois fomos para 4, aí aparece a Zara, fazendo 9 a 10 coleções por ano, nós fazíamos 4. Gente, você entende, já éramos grandes. Você tinha que mudar todos os processos de compra, os fornecedores de matéria-prima. Mas aí ia ser uma enorme transformação. Mas aí é que surgiu o conceito da simplicidade. Nós temos que ser muito mais ágeis, muito mais rápidos. Você já viu alguém ser complexo e rápido? Não. Eu, pelo menos, não. Talvez alguém de vocês conheça uma empresa complexa que é urgente e que é rápida. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me olhar no espelho e falar assim, Galó, você é um cara simples, um cara complexo. Eu cheguei à conclusão que eu era complexo. Então, meu amigo, vai ser coerente, tá? Antes vira você simples para depois sair a vender a simplicidade para o teu time. O que eu fiz? Era 2014 ou 15, por aí. Eu peguei a minha agenda do ano anterior com a minha secretária e eu disse, ó, isso aqui eu não vou mais fazer, isso aqui eu não vou mais fazer, isso aqui eu não vou mais fazer, isso aqui eu não vou mais fazer. Limpei. Porque eu chegava às 7h30, 8 horas, saía às 8 horas da empresa, saía frustrado, porque sempre tinha coisa para fazer, levava coisas para casa, enfim, é um nível de estresse razoável. A partir do momento em que eu limpei coisas que eu não precisava fazer, primeiro, eu fiquei com menos coisas. Eu comecei a empregar minha energia nas essenciais. Eu comecei a ir para casa sem levar trabalho. Eu comecei a começar uma coisa e fazer outra coisa. E aí eu virei uma pessoa simples. Aí nós vamos agora tornar a empresa simples. Fizemos uma convenção de 2 dias e meio só para pedir simplicidade para as pessoas. Saímos de lá com 72 projetos para simplificar a nossa empresa. E aí conseguimos fazer a transformação. E hoje a Zara hoje já faz 20 coleções, em 40% da sua coleção, 40% do total da moda dela, ela já faz 20 coleções por 20 coleções. Tá? Então, tem que ser mais ágil e mais rápido ainda. Enfim, o mundo é dinâmico, a coisa vai indo. Agora, não se faz isso sem a adesão das pessoas. Não tem milagre, não tem convenção, só a convenção. Não tem você mandar uma belíssima mensagem para as pessoas, certo? Se elas não constroem junto o que você quer fazer, certo? Então, eu diria que foi isso que aconteceu. Né? Interessante que nesses ciclos, 7 anos familiar, 7 anos JCPenney americana, 7 anos corporation, 7 anos fast retail, ser mais rápido, e agora entramos no digital. O digital é um mundo absolutamente novo, não é? São novas tecnologias, agora elas assustam, é lógico que assustam. Vocês já viram alguma mudança não assustar? Mas então, a primeira coisa que a gente tem que ver é tirar o medo. Como é que a gente tira o medo? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte: o digital, ele não é um objetivo, ele é uma ferramenta, tanto quanto as outras. Então, para transformar a Renner numa digital, nós começamos todas as transformações que eu fiz na Renner. 1 ano antes, eu começava a conscientizar os meus líderes para onde a gente queria ir. Por exemplo, fazer mais coleções. Eu comecei 1 ano antes. Olha, gente, nós temos a Uniqlo, nós temos a Zara, nós temos isso. Vão conhecer, vão visitar.
vamos visitar os fornecedores, vamos ler artigos, vamos fazer algum curso lá fora que fale sobre isso tudo. Quer dizer, então, quando eu ia lançar esse programa, estava todo mundo já amadurecido. Estava todo mundo. O digital a mesma coisa. Porque quando começou o digital, o digital é altamente estimulante, principalmente os mais jovens. E todo mundo saiu a ver digital, vou fazer isso, vou fazer aquilo, numa área aqui, numa área ali, etc. e tal. Eu reuni todo o pessoal e disse assim, vamos parar agora, ninguém faz mais nada no digital. Como assim? Ninguém faz mais nada. Tá? Antes nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar o cliente, vamos ver onde é que estão as suas dores, né? Onde é que nós temos que melhorar o processo do cliente, para ver onde é que o digital pode ser aplicado. Aí nós vimos 4 projetos estruturantes, tá? Então, um projeto estruturante era o uso de dados, o outro era a questão do ponto de venda se digitalizar. O outro era toda a área de supply chain e compras, tá? Então, agora que você sabe quais são os megaprojetos, vamos lá, você vai fazer isso aqui, o líder vai ser o diretor da área, e agora todo mundo vai trabalhar numa forma organizada, porque não se digitaliza uma empresa só numa área. O que adianta digitalizar a área de compras se a logística não está digitalizada, se a área de distribuição não está digitalizada, se a contabilidade não está tendo respostas a isso? Tem que ser um processo assim. Então, hoje as coisas estão avançando, né? E hoje várias ferramentas digitais já são praticamente, já não mete mais medo, hoje que está metendo medo é a inteligência artificial, né? Mas todas as tecnologias, a gente tem que tomar um certo cuidado se uma tecnologia é uma realidade ou é um ruído. Tá? Lembro da tecnologia da visualização lá do Facebook, como é que era, os memes, etc. Como é que era? Enfim, a realidade virtual. Pá, agora vem a realidade virtual, né? Então, te atira para virtual, faz uma transformação da tua empresa para a realidade virtual. A realidade se foi, certo? Então, às vezes, não adianta você ser o líder, é importante você ser o seguidor. Antes, deixa o pessoal errar para ver se esse negócio vai dar certo, mas fica muito atento e fica preparado para embarcar, né? Não fica assim só de curioso olhando o que vai acontecer, não. Vamos conhecer esse negócio aí, vamos ficar preparados. Deu certo, vamos embora. E a coisa começa gradual. Hoje em dia, você tem já a inteligência artificial já sendo usada, devagarzinho, vai indo. É a mesma coisa quando nasceu a internet, tá? Quando nasceu o computador não saiu assim de uma hora para outra, né? Foi indo, foi evoluindo. Lógico que a velocidade hoje é mais intensa, né? Mas é o cuidado que a gente tem que tomar. Então, eu diria que quem está controlando meu tempo aqui, ok? Você ia falar que acabou? Então tá bom. Então, meu chip aqui de tempo está mais... Bom, então, pessoal, são algumas ideias, tem muitas outras, tá? Eu não sou vendedor de livros, mas eu acho que se alguém tiver vários conceitos que eu falei estão aqui, mas principalmente como é que eles foram implantados. Se alguém tiver mais curioso, está aí o livro, que eu acho que pode ajudar vocês. E, enfim, espero que tenha abordado aí algumas coisas que interessem a vocês. Mas, gente, pensem o seguinte, tudo se faz com pessoas. Primeiro, tudo se faz com direção. Para onde eu quero ir? Qual é o meu propósito? Quais são os valores? Os valores são as regras que vão valer na minha empresa. Eu quero ser rápido, quero ser dinâmico, quero respeitar as pessoas, eu quero tolerar erros desde que o erro seja aprendizado. Quais são os meus valores?
Porque, no fundo, a melhor definição que eu tenho para cultura empresarial é: cultura é a prática dos princípios e valores de uma empresa, que tem que estar escrito. Pode estar escrito na parede, mas não adianta estar escrito na parede se não é praticado, se não entrou no coração. Tudo tem que entrar no coração, gente. Então pense que cria princípios e valores, contrata uma consultoria, coloca propósito, missão, valores, escreve em toda... e acabou. Morreu, botou dinheiro fora. Então, eu acho que é muito importante tudo isso entrar no coração das pessoas. E uma outra forma de definir cultura é o seguinte: o que acontece quando o líder não está presente? Ninguém é eterno, ninguém pode estar em qualquer lugar. Eu tenho confiança, eu treinei bem as minhas pessoas, eu deleguei autoridade, eu confio nas pessoas, elas estão preparadas, aí a coisa vai, certo? Agora, se eu não gero confiança nas pessoas, se eu não acho que eu resolvo tudo, lamento, mas vocês poderão crescer, mas vocês terão um crescimento, não terão uma bela de uma expansão e não vão escrever uma grande história. Era isso então, muito obrigado.